Uma equipe de cientistas da Universidade de Santiago garante que a leitura dos rótulos dos produtos alimentares está ligada à prevenção da obesidade, especialmente em mulheres. De acordo com um estudo que usou dados dos Estados Unidos, os consumidores do sexo feminino que consultam os rótulos dos alimentos pesam cerca de 4 quilos a menos do que as que não leem. Os resultados do estudo indicaram que o índice de massa corporal dos consumidores que leem esse rótulo é 1,5 ponto menor do que aqueles que nunca consideraram tais informações ao fazerem as suas compras. Para entender este estudo e saber qual que é a importância da leitura de um rótulo, nós vamos conversar agora com a nutricionista e pesquisadora de alimentos da Proteste, Manuela Dias. A leitura do rótulo, de fato, pode levar as pessoas a perderem peso? Por quê? Na verdade, não digo diretamente a perda de peso, só que a gente tem que pensar que o rótulo é uma ferramenta muito importante, talvez uma das mais importantes para o consumidor, para ele realmente ter consciência daquilo que ele está comendo. Então, faz parte ali do momento na escolha no supermercado, se ele ler o rótulo e, mais importante, compreender aquelas informações, com certeza é um grande aliado, tanto na manutenção quanto na perda de peso. Quais são as informações que os rótulos devem conter que a gente deve prestar atenção na hora da compra? Talvez a primeira coisa que a maioria dos consumidores olhem é a questão da data de validade. Então é muito importante, respeitar essa data, não é à toa que ela está ali. Uma outra informação é a lista de ingredientes. Tem em todos os produtos alimentícios, é ali que o consumidor vai saber exatamente o que tem naquele produto. Então às vezes a gente vê uma bebida achocolatada, acha que é simplesmente leite com um achocolatado. E quando vai ler a lista de ingredientes, vê que tem soro de leite, tem leite reconstituído, enfim, tem várias informações que no final das contas ele pode refletir a partir daquilo e saber exatamente o que ele está consumindo. Existe uma prioridade nessa leitura, além do prazo de validade, como você acabou de mencionar? A gente sempre recomenda essa informação da validade. A lista de ingredientes é importante porque ela está descrita em ordem decrescente da quantidade de ingredientes daquele produto. Então, por exemplo, se o primeiro ingrediente que tem naquele produto é o açúcar, quer dizer que essa é a substância que tem maior quantidade naquele produto. Então, é uma informação bem interessante para o consumidor. Também as informações nutricionais. Então, ali o consumidor tem acesso à informação nutricional da porção daquele produto. Então, isso também é bem importante ficar de olho, porque às vezes a porção é muito pequena e não reflete a realidade do consumo. Então, fazer uma regra de 3 ali, rápida no supermercado, por exemplo, um biscoito recheado a porção de 30 gramas, que é muito pouco, é cerca de 2 biscoitos. Então, às vezes parece que tem pouca caloria, pouca gordura, mas quando a gente vai ver realmente o quanto que a gente consome, é mais do que aquilo. Então, ter realmente esse senso crítico na hora de ler o rótulo. É verdade, às vezes a gente até é enganado, né? Pensa, olha, tem pouca caloria, leva para casa, quando vê, come o pacote inteiro, já praticamente atingiu a meta de calorias diárias, né, Manuela? Exato, Carolina. E tem uma informação muito importante nesse gancho que você deu agora. Muitos rótulos trazem informação que são 0 de gordura, 0 de açúcar, e a gente tem que ficar de olho porque isso é na porção. Então, se a gente consumir a porção, realmente vai ter uma quantidade praticamente insignificante que o fabricante pode colocar como 0. Mas a gente tem que ver sempre essa questão da quantidade. Tem uns nomes, às vezes, Manuela, que a gente não compreende quando você diz para a gente observar essa questão dos ingredientes. Por exemplo, acidulante, vários nomes difíceis que a gente não compreende. Isso quer dizer, esses nomes mais complicados quer dizer o quê? Então, exatamente. Isso é uma dificuldade muito grande dos consumidores. Esses nomes, eles dizem respeito aos aditivos alimentares, que são substâncias não nutritivas que são adicionadas àquele alimento com alguma função tecnológica. Por exemplo, conservar o alimento, dar cor, enfim. Qual é a posição da Proteste nesse tema? É importante existem produtos que precisam ter os aditivos alimentares? Sim. É exatamente isso, para aumentar a vida de prateleira, enfim. Mas muitas vezes a gente vê que existe um abuso no uso dos aditivos, como, por exemplo, os corantes. Se nós pararmos para pensar, um iogurte de morango, mal tem morango e ainda é rosa, então a gente vê que são substâncias que, na verdade, deixam aquele produto mais artificial. Então, no site da Proteste, que é o www.proteste.com.br,
proteste.org.br, nós temos um banco de dados com o nome de todos esses aditivos, onde o consumidor pode acessar e ver se tem algum risco para a saúde, se ele deve ser evitado, se ele causa algum tipo de alergia. Então, assim, é isso. Esses nomes difíceis são aditivos alimentares. A dica principal é comprar os alimentos que têm menos nomes desses, porque isso quer dizer que tem menos aditivos alimentares. E nós mulheres, geralmente, quando vamos comprar um produto, já olhamos a questão das calorias, mas outro item que também é importante a gente salientar, né, Manu, é com relação ao sódio, né? Hoje a gente estava vendo aqui uma porção de lasanha, por exemplo, tem 70%, sendo que é a metade do valor nutricional que está dizendo ali. Também é importante a gente observar o sódio? Exatamente, Carolina. Na verdade, é a caloria de uma maneira geral, gordura, sódio. Uma questão importante é a fibra. A gente tem que ver um alimento que tenha bastante fibra e já esses outros nutrientes não, que tenham menos gordura saturada, que é uma gordura que é ruim, que tenha menos sódio. E esse ponto que você falou agora é muito importante, que é exatamente isso. É quanto que aquela porção traz de sódio, né, para o dia daquele consumidor. Então, a porção é metade, né, da porção de lasanha. Então, se ele for comer inteiro, ele ainda tem que multiplicar por 2. Então, tem que realmente ficar de olho. Você falou agora 70% do valor diário do sódio. Então, se ele comer uma lasanha inteira, daquela ele vai extrapolar a recomendação do que ele deveria consumir num dia inteiro. Então, realmente, tem que ficar atento a isso. Tá certo, então, Manuela. Você gostaria de adicionar alguma outra informação importante aí para que o consumidor, de fato, perca uma horinha, talvez um minutinho a mais do seu dia na hora das compras ali no supermercado e na feira para observar esses itens que nós mencionamos? É importante o consumidor ler o rótulo sempre e, mais do que isso, compreender. Então, a gente sabe que hoje na internet tem vários sites, inclusive o site da Proteste, que trazem essa informação, como ler o rótulo e sempre comparar os produtos. Então, tá no supermercado, tem 2 pacotes de pão, por exemplo, compara os rótulos, vê o que tem menos sódio, o que tem menos gordura, o que tem menos aditivo alimentar, né? Sempre pensando na saúde, no bem-estar, tanto do consumidor que está comprando, quanto da família, né? Para quem ele está oferecendo esses produtos. Então, a leitura do rótulo realmente é fundamental. E uma outra dica também é fugir desses alimentos processados, enlatados e industrializados e sempre buscar um alimento mais natural, né, Manu? Exatamente. Essa é uma dica-chave, procurar sempre os alimentos que a gente chama de minimamente processados ou pouco processados, né, que realmente são aqueles que são mais próximos do alimento fresco. Esses alimentos, com certeza, são mais saudáveis para a nossa saúde. Só lembrando, então, o site aqui da Proteste, www.proteste.org.br. Bom, acabou de participar aqui conosco a nutricionista e pesquisadora de alimentos da Proteste, Manuela Dias. Manuela, muito obrigada pela sua participação. É sempre importante a gente fazer esse tipo de alerta para os nossos consumidores, ainda mais na faixa mais saborosa aqui da Web Rádio Saúde no Sobre a Mesa. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição.